Esse é o MoaiCast. Olá pessoal, sou o Paulo Dornelles, responsável pela Moai aqui em Goiânia, e esse aqui é mais um episódio do MoaiCast. A Moai é uma iniciativa, é um grupo de empresários onde nós somos a maior comunidade de empresários do Centro-Oeste. E recebendo aqui um grande amigo hoje, o Bruno Ribeiro, que é meu amigo de longa data. E, cara, obrigado por ter vindo aqui no podcast, compartilhar um pouco da sua história. E, Brunão, aqui é o seguinte, aqui é papo reto, sem frescura, sem lenga-lenga. E eu gosto muito, Bruno, de falar sobre o CPF por trás do CNPJ. Eu sei que alguns podcasts, e cada um, né, tem uma pegada, tem uma vibe, a galera gosta de falar dos big numbers, da empresa e tal, e é muito legal, né? É muito bom a gente falar sobre números, sobre a empresa. Só que não existe CNPJ sem o CPF, né? Exatamente. Para você construir a Virtus, você teve que construir primeiro a sua história. E é exatamente aí, irmão, que eu quero pegar. Vamos Eu lá. quero pegar esse gancho aí. Então, se apresente, fale quem você é, o que você faz, e aí a gente vai batendo um papo aqui, 100% descontraído. Seja bem-vindo ao MoaiCast. Perfeitamente. Olá a todos. Muito feliz de estar aqui também, né? Sabe que estar perto de você é uma dádiva, uma honra, né? Sempre foi muito Começou bom. a estação de cena. Mas é assim, cara. Realmente é uma parceria, uma amizade que a gente já vem de longa data, desde que a gente se conheceu tem pelo menos uns 4 anos, eu acho. Por aí. A gente já teve uma aproximação, um afinamento desde então e cada vez mais tem se aprofundado. Sou muito grato de estar aqui contigo hoje, tá? Que isso. Bem, me apresentando, sou Bruno Ribeiro, né? Hoje eu estou, né, CEO de um grupo de construção civil, onde a principal empresa é a Virtus Engenharia. É um grupo voltado a obras comerciais e industriais, surgiu lá atrás, né? 7 anos atrás, já atendendo grandes players do varejo nacional. Uhum. Pode falar as marcas, né? Pode, fica à vontade. Aqui você pode tudo. Se você quiser subir na mesa, quiser bater na. Aqui você manda. Tranquilo. A gente já nasceu atendendo clientes como o Carrefour, o Pão de Açúcar, o Açaí, o Atacadão. Só não pode tirar a roupa. Aí não. que eram Tem já. criança na sala. Aí é perigoso, né? Aí dá ruim. Eu não tô com essa Gatão forma lá. toda também, não. Né? Se eu tivesse Tá do seu bonitão. nível aí, tava valendo. Mas, de lá para cá, a gente vem trilhando um caminho de crescimento, como todo empreendedor sabe, né? Com muita dificuldade, passando por essas fases, por pandemia, por momentos políticos difíceis, né? Uhum. O clima mundial também não é só a questão local nossa, né? Tem guerra, tem tudo acontecendo. Selic alta matando, Uhum. né? Então a gente vem nesse exercício aí de 7 anos sobrevivendo e crescendo, prosperando aí nesse mercado difícil. Legal. Cada vez, né, abrindo mais braços de atuação, depois a gente desenha um pouquinho melhor. Não, tranquilo. Cara, e você falou algumas coisas que eu sempre abordo aqui na MoaiCast, que é o quê? O empresário no Brasil, empreender no Brasil não é fácil. Empreender por si só já é um desafio, né? A gente, na maioria das vezes, é solitário. Muitas vezes você não tem com quem conversar, muitas vezes você não tem com quem compartilhar as dores, os desafios e as porradas que você toma. E você falou algo que muitas vezes a galera olha muito e trava. Mercado mundial, mercado macroeconômico, cenário político, taxa de juro, isso tudo impacta o mercado e impacta a vida diretamente dos empresários e dos seus respectivos funcionários e trabalhadores que trabalham nas suas operações. Só que aqui é Brasil, né, irmão? Aqui é outro jogo. Aqui é Brasil. Sempre foi assim, é a regra do jogo. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por empreendedor, o Brasil sempre foi esse mar de merda e corrupção. Político roubando, metendo a mão em dinheiro público, dinheiro de merenda, dinheiro de. Assim, enfim. Um comendo o outro, né? O tempo inteiro. Só que apesar disso, o empreendedor, ele mete a cara e vai embora. Ele tem uma ideia,
ele começa a colocar em prática, ele pega o capital que muitas vezes ele guardou, ele investiu uma poupança de uma vida para abrir um CNPJ, porque ele acreditou na ideia dele, ele vai lá, abre uma empresa, contrata pessoas, arrisca, coloca a pele dele em risco e começa a empreender, apesar de toda a situação desfavorável que é o cenário econômico no Brasil. E esse dado é importante, isso que você trouxe é importante, essa visão, essa clareza de saber que a regra do jogo é essa, porque tem muito empresário que ele trava quando ele fala: ah, o governo mudou, eu não vou, eu vou fechar a empresa. Eu ouvi na última eleição muitas pessoas, mas muitas pessoas falaram assim: ah, se fulano ganhar, Eu vou para se o fora. Lula ganhar, eu vou vender todos os meus ativos aqui e vou para fora. O Lula ganhou. E algumas pessoas realmente fizeram isso. Eu tenho 2 pessoas do meu convívio que elas venderam tudo, vendeu empresa, vendeu fazenda e foi embora. Mudou, um foi para a Europa, outro foi para os Estados Unidos. Só que não é a realidade de muitas pessoas. Não é a realidade de 99,9% dos brasileiros. A gente está aqui, a gente tem família, a gente tem compromisso, a gente tem os filhos, a gente tem os funcionários, a gente tem uma responsabilidade muito grande com aquelas pessoas que dependem de nós. E apesar de todo o cenário político e econômico, a gente resolve empreender. E eu quero saber exatamente aí, Brunão, Né? quando foi que o bichinho do empreendedorismo te mordeu? Porque, cara, o empreendedor, ele é um bicho estranho. Ele é É. meio maluco. Não tá Cara, certo. esse cara, ele é meio maluco, cara. Imagina você empreender num país com a taxa de juros, a taxa Selic a 15%. Você não consegue tomar crédito, porque se você toma crédito, você vai pagar um juro altíssimo para o banco e você não vai conseguir sustentar a sua operação. Assim, Muito e difícil mesmo uma assim, operação que para de pé, né? cara, tomando crédito com esse nível de Selic é complicadíssimo, né? Sim. E aí não tô falando do setor de construção civil, tô falando de todos os setores, né? Se você vê o endividamento do brasileiro, a gente está com, se não me engano, o último dado que eu vi, tem uns 15 dias atrás, 73% da população brasileira está endividada. Mais de 50 milhões de brasileiros estão com seu nome no SPC ou no Serasa. Então, assim, é altíssimo, são níveis altíssimos. A indústria nunca produziu menos do que agora nos últimos 15 anos. Então, assim, se você olha para essa situação, é desesperador. Mas aí é que entra o empreendedor. Ele, cara, ele olha para tudo isso e E arregaça a vai, manga né? e fala, cara, Paulo, vambora. eu sou. Quando começou? Eu tenho empresa desde os 23 anos. Hoje eu tô com 48. Eu te pergunto, teve algum período da sua vida como empresário, que você é também, que foi fácil, que estava o mercado favorável? Não Não teve, que eu me cara. lembre. Nunca teve. Então, você olha no Brasil, é um exercício de muita fé, de muita resiliência, né? Diferente de um país como os Estados Unidos, que você não precisa ter um cartão social, você vai lá e toma crédito, abre uma empresa e o mercado é favorável, então você consegue, sem relativamente muito esforço, perdurar, permanecer. No Brasil é um exercício de resiliência, né? Lembrando que você está falando incentivo de empreendedorismo. É um Exatamente, governo, independente se é esquerda ou direita, pró-mercado, né, que exatamente, incentiva a economia, que não tem nada a ver com o desafio que é empreender nos Estados Unidos, né? Porque quando exatamente. você vai para o mercado norte-americano, você Você tem tem que pessoas pegar muito mais todo. É qualificadas, outro jogo empresas também. muito mais competitivas, porque aí o cara acha assim, ah, então peraí, é Se fácil. é fácil, então Se é eu vou fácil, abrir lá uma eu vou para o portinha. mercado norte-americano. Só que lá você está competindo com gente que se preparou a vida toda para Exato, abrir um CNPJ. Aqui exato. não. Empreender no Brasil é diferente. O cara, ele empreende, na maioria dos casos, como é o meu caso, o seu caso, o cara empreende porque ele precisa fazer grana. Ele Exato. precisa colocar dinheiro dentro de casa e pagar o pão das crianças. E é diferente do cenário americano. O cara, ele cresceu numa uma boa escola, teve uma boa formação e ele aprendeu a fazer negócio, foi lá e depois abriu um CNPJ. Eu tô falando que o cenário é construído aonde favorece esse tipo de coisa. Só que se eu for sair daqui do Brasil e Do jeito competir com o isso. mercado É norte-americano, outro jogo. é outro É jogo, porque outro as jogo. pessoas lá estão preparadas para fazer negócio. Aqui Isso. você desenvolve durante a vida. E está mudando isso também no Brasil. Mas eu te interrompi só para chamar a atenção do empresário, que ele fala: ah, já que é fácil,
vou para lá, vou né? para lá. Vai lá, amigão. Mas Tenta a sorte. dentro do Brasil também a gente tem o Série A, Série B e Série C das empresas, né? Sim. Aqui também Sim. acontece algo semelhante com níveis, claro, tecnicamente diferentes, são economias diferentes, são culturas diferentes, mas aqui também a gente acaba vivendo isso. Perfeito. Muita gente abre empresa porque não tem outra forma de ganhar dinheiro. Começa Uhum. pequeno e às vezes vai crescendo de forma desestruturada e aprendendo na vida, como a maioria de nós aconteceu assim, e eu me incluo. É isso Comigo aí. está sendo até hoje, Sim. inclusive, né? Você quer Cada água? ano é uma Você vitória. quer água com gás ou sem gás? Pode ser sem gás mesmo. Ah, Eh, o que acontece? Então, assim, empresário desde os 23 anos de idade, sempre enfrentando desafios, nunca tive. 23. Começou a empreender com 23 anos. Primeira empresa minha, na época, foi isso vai entregar a idade, né? Pode falar. Onde, Os onde a cabelos gente brancos tinha, não deixam mentir. a gente tinha os eventos, né? Eu trabalhava no ramo de eventos. Então, a primeira empresa era para fazer cobertura fotográfica de eventos, né? Olha só. Quando a gente visitava shows, festas, o que acontecia, fazia os registros fotográficos, isso os mais novos nem vão lembrar do que acontecia, né? Mas não tinha câmera digital, Uhum. então era muito difícil você ter um registro de uma festa, um show que você ia. Quando começaram a surgir as câmeras digitais, essa foi uma atividade que durou uns 5 anos, mais ou menos, uma modinha que durou uns 5 anos ali do pessoal fazer registro de eventos. Então, minha Uhum. primeira empresa foi nesse setor. A segunda já foi produzindo Quantos anos eventos. você tinha nessa época? Eu tinha os 23, Ah, né? começou com essa empresa, então, de Exatamente. cobertura de eventos com Com 23. 23. Depois veio uma produtora de eventos. Cheguei na época a produzir, não sozinho, com parcerias, né? Mas a gente chegou a produzir grandes shows nacional, produziu Rapa, Uhum. Raimundos, quem estava estourado naquela época lá, né? Uhum. Capital Inicial a gente já produziu, Legal. então o ramo de eventos ele é bastante sedutor, né? Mas também o risco é muito alto, né? O preço é É, o- alto, né? é, É. E aí a gente está tem falando muita de coisa que você noites não sem controla, dormir, tem muita de, coisa que você não de, controla. de acordos com fornecedores que não são cumpridos. Então o bicho é estranho aí. Mas é uma escola interessante, porque um evento, ele acontece num período ali de 3, 4 horas de evento, Uhum. de um planejamento de meses anteriores. Então tem que estar tudo perfeitinho. Então é uma baita de uma escola para Você planejamento. já tinha formação de engenharia nessa época? Eu estava na Você engenharia, estava lá na na engenharia. Federal de Santa Catarina, né? Sim. Não, é porque você falou sobre o planejamento, né? Então, o engenheiro, Isso. ele é muito Ele tem essa planejador, né? característica. Ele tem essa Isso. característica de planejar e entregar o resultado daquilo que foi planejado. E o evento Exatamente. exige muito Exige muito. planejamento, né? Exatamente. Mas ainda assim tem fatores que a gente não controla, né? Choveu, Ferrou. ferrou. Se alguém abre um outro show no mesmo dia, Ferrou ferrou. também. É. Então tem um monte de coisa que a gente não controla. Então, valeu a experiência, né? Sair desse ramo ali depois de alguns reveses. Terminei lá a minha experiência no sul do país, nessa região lá de Uhum. origem. Quando eu voltei para Goiás, é onde a gente entrou para a construção civil. Eu entrei pela veia da qualidade, fazendo gestão de qualidade de uma construtora. Uhum. E aí a Você gente já estava foi formado em trilhando. engenharia. Já, a gente Hum. já estava finalizado o Quantos curso. anos você tinha nessa época, você lembra? Eu já estava com uns 30 e poucos. Eu fiquei 15 anos no sul. Lá eu tive 3 empresas. Essas 2 de eventos, tive uma loja e assistência técnica de informática. É mesmo? Eu atendia Essa, lá o. essa é nova. Não, essa você não sabia, não. Essa não. Fiquei 7 anos nessa lá. A gente atendia o público universitário, então, sim, eu tive esse pezinho no TI lá Uhum. atrás. Na verdade, eram os primórdios, né? Isso era lá no final dos anos 90, por ali, até os anos 2000. Então, é onde começou a popularizar a internet, onde popularizou o computador, né? Uhum. Nossa, estão me entregando muito aí, né? Mas é a história, é o É CPF por isso. trás do CNPJ, É né? isso. Então a gente já tinha essa experiência com o ramo de TI também, Aham. né? Quando eu vim para cá, eu entrei pela área da qualidade na construção civil, fui trilhando
escadinhas de conhecimento e de ramos de negócio até cair numa construtora que atuava especificamente nessa área comercial, nesse nicho, que era o varejo alimentar, Uhum. onde a gente aprendeu como jogar o jogo e fez os relacionamentos necessários. Aí eu chego num ponto crítico da vida do empresário: Sim. relacionamento. Hoje o que faz diferença para mim, e tem muito do que a gente vive no nosso cotidiano desde que a gente se conheceu, Sim. é relacionamento. As Sim. portas são abertas pelos relacionamentos que você constrói. Cara, deixa eu pegar um gancho disso que você falou, que eu acho interessante pontuar para os nossos empreendedores e amigos que acompanham. A nossa comunidade hoje, a Moai, é a maior do Centro-Oeste. A gente tem mais de 700, quase 800 membros ativos em todos os nossos programas ali, desde as mentorias online até os conselhos, conselho executivo, C-Level, C-Level+, e o High End Club, que é o que nós temos aqui em Goiânia. E muitas vezes o empresário, ele acha que ele vai chegar num ambiente de networking e começar a fazer negócio do dia para a noite. Não é. Isso é a pior mentira que é falada em ambiente de network. Inclusive, eu tenho uma crítica muito grande a fazer aos ambientes que são modelados para isso. Cara, tá tudo bem, seu produto é isso, ok, mas não é um produto que me agrada, não é um produto que me alegra. Por quê? Imagina, hoje eu atendo os principais empresários, né, do Brasil e do estado, tanto Brasília quanto Goiânia. Imagina você chega num ambiente, ô Brunão, onde você é visto como um porquinho, que é um É, cofrinho, cheio de moedinha, onde todo mundo quer te dar uma martelada, te quebrar no meio e pegar uma moedinha pegar um sua. pedaço, é. Então, os ambientes de network hoje, eles viraram isso, troca de cartão. Ah, toma aqui, eu faço isso, eu vendo isso, eu ofereço isso. E ninguém quer isso, cara. E quando a gente está falando sobre relacionamento, não é sobre isso. Não é sobre entregar cartão. É sobre você entregar Valor, valor. É você exatamente. se conectar com as pessoas primeiro. Tá no ambiente certo. E o ambiente certo vai muito do nível de maturidade que esse empresário tem, o nível de faturamento que a empresa dele fatura e quem que ele quer acessar. Não adianta, se eu tenho uma empresa aqui que fatura 100, 200 mil, querer estar no meio de cara que está É faturando outro jogo. 10, 20 milhões. É outro jogo. Você está jogando o jogo errado. Você tem que subir os degraus conforme a sua vida vai crescendo. Então começa de baixo, vai galgando o degrauzinho, você vai subindo e você vai conquistar o seu espaço ao sol. Mas o relacionamento é muito importante. Agora, o relacionamento bom custa caro, Custa. tem que ser pago. A galera acha que ela vai chegar num ambiente bacana, com empresários bacanas, e vai ser aleatório ou vai ser de graça. Nós nos conhecemos num grupo de network, de relacionamento de empresários. E na época, o investimento, à época, Era ela era puxado era bem para o meu bolso significativo. na época. Isso. Né? Eu não tinha um faturamento tão legal quanto eu tenho hoje, eu não tinha um nível de maturidade tão legal quanto hoje, mas o que, que eu pensei comigo, Brunão? Falei, cara, eu tenho que estar em ambientes melhores, com pessoas melhores do que eu. Então, isso, a gente está falando de nível de maturidade e de faturamento. Então, são Exato. empresários que estão a 3, 5, 10 passos à minha frente. É com essa pessoa que eu quero chegar. Por quê? O que que eu olhava? Eu pensava assim: quem é o Paulo daqui 10 anos? Quem eu quero ser daqui 10 anos? Então eu preciso estar perto de pessoas que eu me espelho daqui Que 10 anos. perfeitamente. E aí foi aonde nós fomos para São Paulo, fizemos um programa lá do G4 Educação chamado Scale, que é um baita de um programa, e começamos e nos conhecemos lá. E Exatamente. lá surgiu a nossa amizade, né? Então, assim, o empresário que ele quer sair da sua bolha, Tem que da sua casa, do seu conforto e se relacionar com boas pessoas, ele realmente ele vai ter que fazer um investimento para isso. Ele não vai chegar num evento de networking e fazer um negócio aleatoriamente sem que ele gaste, primeiro, dinheiro, investimento sim, e disposição. Porque sim, nós dois fizemos exatamente isso, né? Nós investimos, colocamos uma grana na frente e tivemos disposição para estar para lá. estar lá naquele ambiente. Então, esse é o ponto que eu queria falar do que o Bruno abordou sobre a questão relacional. Se você quer fazer bons negócios com boas pessoas, você tem que se relacionar, você tem que estar no ambiente certo. E o ambiente certo, ele muda o jogo. É, a ambiência é o fator chave aí para os bons relacionamentos. Então, cara, aí a gente veio, trilhando essa jornada de lá para cá.
E muito. Eu sou muito grato pela experiência que nós tivemos lá no G4 desde aquela época para Uhum, cá, porque sim, eu passei pela mesma jornada que você, de entender, de estar próximo de pessoas que realmente estão prosperando, que estão querendo crescer, que têm a mesma visão de mercado, de vida, né? uhum. E permitiu que a gente também acelerasse o nosso aprendizado. Você Uhum. erra menos convivendo com as pessoas certas, É né, a isso aí. ambiência e o relacionamento aí é tudo. Não quer dizer que a vida fica fácil, né, tendo um ambiente, mas te permite, eh, encurtar a trajetória, Sim. ser mais breve, em vez de aprender por tentativa e erro, você começa a acertar É, a mão mais pelo menos o acesso já está ali ao alcance da sua mão, né. exatamente. Você já está no meio de pessoas que têm, um nível de maturidade empresarial mais alto do que o seu e que consegue ou que já acessou, soluções que muitas vezes você demoraria muito mais tempo para acessar. E eu sou um exemplo disso, você também é um exemplo disso dentro dos boards, e hoje a Moai aqui em Goiânia ela implementa isso com maestria, e foi por isso que eu quis ser sócio da Moai, porque quando o Vini, falou para mim a respeito que ele queria trazer a Moai para Goiânia e a gente chegou num consenso de eu realmente ser sócio da operação aqui em Goiânia, me chamou a atenção um produto, que foi o High End Club, que era exatamente isso, eu acessar conhecimento de pessoas Exato. muito melhores e maiores do que eu. E é de uma forma genuína. Então, o cara tá lá, ele já trilhou uma jornada, hoje ele já é bem-sucedido, ele já está com faturamento legal, e ele compartilha comigo quais foram as porradas que ele tomou e as decisões erradas que ele tomou para que eu também não possa tomar. Ou para que eu não tome, né, se eu tiver humildade intelectual e aceitar o conselho, porque pode acontecer da pessoa ouvir um conselho e ela fala: "Bom, caguei porque esse cara falou, vou fazer do meu jeito". Mas se eu tenho acesso a uma pessoa que já trilhou aquele caminho, já tomou a porrada e sabe me orientar para que eu não tome a mesma porrada que ele tomou, poxa, esse conselho vale ouro. Eu vou pegar esse conselho desse cara, vou replicar na minha operação, é claro que modelando ao tipo de negócio e produto e serviço que eu entrego, mas eu Isso, tem vou que adaptar. encurtar um caminho muito grande entre o que eu estou fazendo e aquilo que ele me mostrou que eu posso evitar. E foi isso que você acabou de falar aí, né? É, a gente ter a clareza, eh, sobre a ambiência que a gente precisa viver, é muito significativo, é um divisor de águas. Uhum, Vou dar um exemplo da vida real. Em algum momento da sua vida você deixou de ir para a mesa de bar, tomar cerveja com os amigos, comer, fazer churrasco só para ter os momentos de diversão e começou a frequentar mesas como essa que você falou da Moai, do G4, uhum. onde a gente está lá sentado. Não é que todo mundo que está lá é capitalista, só pensa em dinheiro e fazer negócio, não é isso. Mas é a cabeça do cara onde que ele está. Uhum, Então, é um cara que quer crescer, quer prosperar e ele enxerga o parceiro da mesma forma. Então, quando eu chego para você, eu já fiz isso dezenas de vezes, ó, uhum. Paulo, me ajuda aqui, eu tô com esse BO aqui, você vai trazer a sua experiência de vida de uma forma genuína. Se eu fizer isso na mesa do bar, vira piada, vira bagunça e dentro do ambiente familiar ainda é pior, que parece que todo mundo quer te manter aí dentro do seio familiar e não quer que você saia, né? E aí é um desafio do empreendedor, né? Porque é o que a gente fala, empreender muitas vezes é muito solitário. Porque quando você chega com um problema da sua empresa, é um problema, Exato. é igual eu entrevistei a Karine aqui da Gruta Mármores, Uma e ela figura. falou assim: Paulo, teve um dia que eu não tinha dinheiro para pagar a folha de funcionários no outro dia. Tá, e com quem que eu vou falar isso? Quem é a pessoa que vai me ajudar? Quem é a pessoa que vai entender a minha dor e falar: "Ah, não, eu compartilho da sua dor, eu fiz isso". Empreender é solitário, na maioria das vezes é solitário. E aí Exato. quando você chega, e tem uma rede de relacionamento de pessoas que têm a mesma visão que você, o mesmo objetivo, que é crescer através do empreendedorismo, construir riqueza, construir patrimônio, construir um legado para que você deixe isso para sua família, isso muda o jogo. Muda. Por quê? Porque esse cara fala: "Brunão, eu já passei por isso". Cara, mas pode ser
que você está deixando dinheiro na mesa, porque tem aquela situação fiscal, tributária, assim, 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 Nossa, que eu revisei e, cara, isso mudou o jogo da minha empresa. Você entende que empreender é solitário, mas não precisa ser, desde que você acesse o ambiente certo? Então é fantástico essa colocação que você falou. Na mesa do bar, eu não vou não, conseguir não esse vai. conselho. Na família, muitas vezes eu não vou conseguir esse conselho, porque às vezes o familiar é um funcionário público, é uma pessoa que não entende o que que é empreender, ela não Ele entende o que que tem, é tomar por risco. te amar, ele tem medo que você tome risco, né? Às vezes não quer que Exatamente. você saia do lugar de conforto, de segurança, justamente porque quer te proteger. Sim. Mas quem já foi mordido, né, pelo bichinho do empreendedorismo sabe que existe um mundo lá fora e a gente é corajoso por definição. Então, Uhum. corajoso é diferente de ser imprudente, né? Sim. A gente tem que ser corajoso para sair desse lugar e ir para um novo lugar e buscar todas as condições para executar o que está sendo planejado. Uhum. Um board diferente do conselho de amigo, do conselho de família, um board, além de vir com a experiência vivida, comprovada, né, pela história de cada um, Uhum. ela é livre e desinteressada, porque ela quer que você prospere também. Para nós que estamos jogando um nível de querer que o país vá para frente, Uhum. quanto melhor, quanto melhores empresários nós tivermos, melhor vai ser para todo mundo. Perfeito. Então, quando você está lá participando, dando conselho, você quer que o cara prospere, mesmo que às vezes seja um concorrente seu, Sim. porque no seu ramo também é melhor ter bons concorrentes do que Do que concorrente pior. ruim. Exatamente. O que é ruim, ele estraga o O mercado. ruim ele estraga o Agora mercado. deixa eu fazer uma análise disso que você falou, porque culturalmente, quando você. Você não, né? Hoje, com a mentalidade que a gente tem, com aquilo que a gente vem construindo ao longo dos anos, buscando aprender, buscando conhecimento, buscando se relacionar com pessoas boas, a gente sabe que não é isso. Mas culturalmente, o brasileiro, quando ele olha para um cara que é milionário, bilionário, ele geralmente ele olha para o cara e fala: o que que esse cara fez de errado, hein? É, Quem que esse cara roubou? Em quem que ele passou a perna para ele conseguir o que que ele tem? E, cara, todo mundo que senta nessa cadeira aqui, Bruno, são pessoas muito bem-sucedidas, milionários ou bilionários que já sentaram aqui nessa cadeira, e todas elas sempre fazendo negócios lícitos, honrando família, honrando funcionário, exato. dando boas condições para os seus funcionários terem uma boa empresa para trabalhar, prestando um bom serviço, tanto para o time quanto também para a sociedade. E é uma estigma que no Brasil ser bem-sucedido é sinônimo de corrupção, é sinônimo de roubalheira. E todos os empresários que eu conheço, eles construíram patrimônio e riqueza através do trabalho duro, através de um trabalho sério, honesto, sem passar a perna em ninguém. Existe? Existe, Existe. existe. E principalmente quando acontece, sai na mídia. Ah, o cara fraudou não sei o quê, fraudou, igual saiu agora, esses dias eu vi uma reportagem, aqui em Goiânia, o cara dando golpe numa loja de carro de luxo. O cara ia lá, vendia um carro para duas, três pessoas, enganava todo mundo, Ah, pegava o dinheiro. Você lembra? Foi lembro, tem o teve quê? isso Uns aí. 20, 30 dias que aconteceu isso. Esse sai na televisão. E aí o brasileiro médio, um cara que Associa todo mundo no mesmo associa, balaio. coloca todo mundo na mesma régua. Ah, tá vendo? Ah, o cara andando de Ferrari lá porque é bandido. Então quem anda de Ferrari é bandido. Cara, tira essa mentalidade de escassez, tira isso da sua cabeça e entenda que só existe uma maneira de você construir riqueza e patrimônio. É empreendendo. É você gerando riqueza, você gerando valor para a sociedade através do seu produto e através do seu serviço. Não tem outro jeito, irmão. É assim que se constrói riqueza. É. É assim que você vai lá e muda o jogo da sua vida, da sua família, das pessoas que você ama. É entregando valor. E aí eu tô falando de forma lícita. E é claro que o cara que faz isso de forma ilícita, ele tem que se fuder mesmo. É. O ilícito ele sempre vai ser holofote, né? É, pode não parecer tanto na mídia, mas assim, a maioria dos brasileiros são honestos e são de boa índole. Os empresários da mesma medida. Uhum. É óbvio que tem as distorções Sim, sim. e essa questão cultural em cima disso não é só dentro da camada de empresários, a gente também tem isso para o nível de funcionário, nível de família. Então,
A gente de vez em quando escuta, o cara é patrão, tem que se fuder mesmo, porque ele já tá ficando milionário. Então, tem aquela questão da guerra de classes, né? Uhum. Que é muito fomentado pela política hoje. E que bom que isso está mudando, né? Que Pelo menos bom está que sendo nós bem, temos bem dialogado agora, né? isso, que Tá bom que tendo nós essa temos clareza. empreendedores que estão trazendo essa clareza para a sociedade e mostrando que eu e os meus funcionários, nós brigamos pelos mesmos objetivos, que é a gente construir boas coisas para as nossas famílias. Eu gosto muito de um podcast que eu vi com o Thales Gomes, que era um patrão contra 30 desempregados. E, cara, nós estamos lá no G4, né? Eu acompanho o Thales há muito tempo e eu gostei muito de ver o nível de maturidade e de desenvolvimento humano mesmo, tô falando de pessoa, do Sim, Thales Gomes como pessoa. sim. A maturidade que ele adquiriu ao longo dos anos, porque assim, como ele foi polido, como ele foi enfático e como ele quebrou a bolha da galera que achava que o patrão é o malvadão. Que o patrão é aquele cara que pisa no pescoço do empregado e quer extrair dele até a última gota de sangue e suor. Então ele mostrou que, peraí, cara, a gente está no mesmo lado. Eu quero Exato. construir riqueza e patrimônio, mas eu quero você Para do todos. meu lado. E se eu fizer grana, eu quero que você faça junto comigo. Eu quero construir um legado, eu quero que você esteja junto comigo. Agora, vai depender também da disposição dessa pessoa. Outra coisa que eu queria pontuar, e você falou, eu acabei perdendo o gancho, mas vou pegar agora. Um dia eu ouvi um podcast do Flávio Augusto. Eu sou um consumidor ávido de podcast. Eu acho Uhum. que foi até isso que me inspirou a montar o Moaicast aqui em Goiânia. Flávio Augusto foi questionado um dia, falou: Ah, mas é porque os ricos querem manter a população na pobreza. Hum. Falei, cara, você é burro? Quem, A resposta dele foi: quem, Cara, você é quem que burro? vai consumir? Exatamente. Eu vou produzir uma garrafa d'água, certo? E o que eu quero quando eu produzo uma garrafa d'água? Eu quero vender. E para quem que eu vou vender? Para quem tem dinheiro. Então, logo, eu, como empresário, como Quero que todo industrial, mundo tenha eu dinheiro. quero que todo mundo suba o seu nível de faturamento, o seu nível financeiro, para que todos possam comprar o meu produto e o meu serviço. Então, muito pelo contrário, o empresário, o cara que é rico, que é milionário, que é bilionário, ele quer que a população ela cresça financeiramente. Porque Exato. quanto mais renda, mais riqueza tiver circulando num país, mais as pessoas vão consumir, mais elas vão ter acesso a um telefone, mais elas vão ter acesso a itens de luxo, mais elas vão ter acesso a coisas que ela gostaria de comprar. E graças a Deus que existe o capitalismo, porque você lembra daquela época que a linha telefônica Estava ela era caro, né? alugada? Estava Porque o valor de aluguel. ninguém conseguia comprar uma linha telefônica, então as pessoas alugavam linhas É telefônicas e era verdade. o olho da cara. E aí veio o quê? O livre mercado, o capitalismo, quebrou isso daí. Hoje, cara, O todo telefone é. é assim, telefone é quem que não tem telefone hoje no Brasil? Então, Normalmente é dois para cada quebrando um, né? exatamente, esse é o dado, 2 para cada um. Então, quebrando esse estigma de que o rico quer que o cara continue na pobreza, é a maior falácia que existe. O É rico, verdade. quem produz, quem faz produto, quem entrega serviço, quer que as pessoas elas tenham acesso à riqueza, elas tenham uma boa remuneração, para que elas possam sim comprar o seu produto, o seu serviço e o dinheiro circular na sociedade. É ver um círculo virtuoso, né? Virtuoso. Virtuoso. Cara, eu falo por mim, né? Assim, não tem nada que me deixa mais orgulhoso quando eu olho o que que é o meu papel social como empreendedor, quando um colaborador meu, quando um parceiro meu vai lá e troca de carro, Uhum. compra uma casa, faz uma viagem para o exterior, faz uma baita festa de casamento, significa que ele estando ali dentro do meu ecossistema, ele atingiu a prosperidade para viver aquilo ali. E isso me engrandece, porque Sim. a felicidade dele se torna a minha felicidade também, Aham. né? Então, realmente esse estigma ele não é legítimo. Não é legítimo, é uma falácia. Existe o empreendedor que tem esse perfil de ser vampiro em cima de fulano, existe, Existe. mas ele também tem um ciclo de vida curto, ele não se Exato. perdura. O desonesto ele não perdura a longo prazo. Quando você fala a uma empresa que tem 15, 20, 30 anos, empresa familiar que está na terceira geração, Não foi pisando no não foi pescoço de pisando ninguém. você pode observar que ali tem
pai que trouxe o filho para trabalhar, porque ali é um bom caminho de conduzir uma vida, né. Então, assim, o empresário, de fato, ele mira na prosperidade dele e de todos que estão ao seu redor, porque Sim, não é só para ele o jogo. sim, 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 E se todo mundo não for junto não prosperar também, a gente sai do ciclo virtuoso e vira vicioso, sim. e o próprio negócio cai. Sim. E você falou que então você veio então para Goiás, já trabalhando ali na área de engenharia, você se relacionou com boas pessoas e isso começou a abrir um leque de oportunidades para você. E aí, como foi essas primeiras oportunidades que você teve na área de construção civil? Conta um pouquinho dessa etapa da sua vida aí. Eu passei por uma empresa de infraestrutura, obras públicas, lá terraplanagem, água, esgoto, drenagem pluvial, onde aprendi um pouco desse ramo de obras públicas. Depois disso, eh, eu passei por uma empresa de tecnologia, de novo, um pezinho na Uhum. tecnologia, de um RP para a construção civil. Interessante. Fiquei um ano lá. Nesse um ano eu consultei, né, eu participei do processo de implantação ou dando consultoria em quase 45 empresas no estado de Goiás e até fora de Goiás. Uhum. E aí eu provei o gostinho do que é ter relacionamentos e conhecer gente, porque te abre muita porta você conhecer gente. Sim. Então, quando eu cansei de viajar, porque viajava muito, eu falei assim, te abre um leque. Bom, agora eu posso escolher para onde eu quero ir, porque eu conheço muita gente. Tem uma boa rede de Tem uma boa rede de relacionamentos. relacionamento. Então, a partir de então, para mim caiu a ficha que ter bons relacionamentos é chave. Optei por ficar como gerente operacional na época era uma única empresa, quando eu saí já era um grupo com 5 empresas lá, Uhum. que atuava nesse segmento de obras comerciais. Eh, Quando já não tinha mais espaço para eu crescer dentro da organização, porque eu era ligado direto nos donos, que eram diretores, e estava tudo rodando, já não precisava muito mais da minha presença ali. Eu já estava com a Virtus como um side office, um side business, né, rodando ali em paralelo, e a gente resolveu encarar, né, vamos para cima. Primeiro e segundo ano, mais aprendendo, mais tateando aí do que efetivamente acontecendo. De lá para cá, a gente atendeu aqueles clientes que eu citei no começo e Uhum. foi galgando visibilidade do mercado. Com o G4, onde a gente entendeu que precisava buscar conhecimento, buscar ambiência, buscar relacionamentos de alto peso, e isso nos colocou no outro patamar. Não de tamanho em si, mas de enxergar qual era o potencial da onde a gente poderia chegar através do nosso próprio esforço, né, da capacidade nossa de acompanhar, de surfar a onda, mas também de aproveitar todas essas oportunidades que a gente tinha. De lá para cá, a gente se tornou um grupo de empresas, todas voltadas para o ecossistema da construção civil. Uhum. A gente fez um M&A de uma empresa em São Paulo de instalações comerciais de ar-condicionado, Uhum. né, o ano passado, esse segundo semestre do ano passado. Estamos ajustando ela para ela é atuação regional lá. Estamos ajustando ela para nacionalizar e trabalhar ela em território nacional. A gente fez, na verdade, uma compra de carteira, né, a gente Sim, queria ter sim. acesso aos clientes que ela já Sim. atendia. Aham. E além Uma de aquisição foi estratégica. bem estratégica. O negócio era bom, era interessante, Sim, mas o que atraiu mais era realmente a carteira. a carteira. E E aí aí vai um insight pro empresário que muitas vezes ele quer expandir e ele vai lá e fala: "Ah, vou abrir um CNPJ em tal, vou abrir uma filial em tal lugar". E às vezes é muito mais fácil você comprar uma empresa que já está estabelecida, que já tem uma carteira de clientes, já tem uma receita recorrente, do que você fazer um investimento do zero para rampar aquela exato, empresa, construir uma marca, construir um o relacionamento. custo é muito É maior. muito maior. Então, cara, se você quer expandir sua operação, pensa na possibilidade de fazer um M&A, contrate, é claro, um bom consultor para te auxiliar nesse processo, que você vai encurtar um caminho gigante entre você abrir um mercado novo, abrir Exato. uma praça nova e você fazer um M&A com uma empresa que faça sentido. Então, puta insight que você gerou aqui. Sobre esse aspecto era essa a mensagem que eu gostaria de deixar. A
a ambiência e o relacionamento, ele não é só por CPF, é por CNPJ. Uhum, Então, quando a gente faz o M&A de uma empresa que tem relacionamento, eu estou comprando acesso a todos aqueles clientes. exato. É muito mais fácil eu prestando um serviço de ar-condicionado levar a construção civil, porque eu já estou lá Já dentro. tá lá dentro. Então, encurta realmente, a jornada ela fica bem mais curta E mais barata, e porque mais o barata. custo de aquisição do cliente, que é o famoso O CAC, CAC ele cai lá embaixo. Porque já você já está tá, prestando serviço para esse cara. Esse cara já é seu vira um cliente. cross-sell. Então, Exato, você consegue aproveitar e explorar, explorar assim, criar novos negócios com um cliente que já era seu de outro braço. exato. De lá para cá, a gente E também. como, só para finalizar esse ponto, você fez esse M&A, né? Então você adquiriu essa empresa lá em São Paulo. E como que você ela já está operando? Sim, Tá, e você já está fazendo esse cross-sell, você já sim, está entrando nesses clientes que você entrou primeiro com o braço de prestação de serviço e agora você está levando o braço de construção civil para eles também. Então você já está tendo retorno sobre o M&A que você fez lá no segundo semestre do ano segundo passado. semestre do ano passado. A gente fez um bom negócio, ele já deu payback, foi bem rápido, em 8 meses ele deu payback Uhum, para o próprio negócio. eh, E agora a gente está estruturando para fazer o cross-sell. Então, também tem um trabalho, foi sim, sim, feito um sim. rebrand, um Sim, sim. reposicionamento. Isso a gente acha que já avançou bastante em pouco tempo, Sim. né? Mas devemos colher a partir desse ano já os frutos para a construção civil dessa parceria com a empresa de ar-condicionado. Tá, A que só gente, foi possível por relacionamento. exatamente, por relacionamento. Legal. Também entendemos que nesse mesmo viés, aí já puxando a ideia de aproveitar as oportunidades e olhar fora da caixinha. Uhum, Compramos uma empresa de ar-condicionado, que é dentro da construção civil, a gente chama as disciplinas de instalações, né? uhum. Então tem ar-condicionado, tem combate a incêndio, tem elétrica, tem hidráulicas, né? E aí a gente está estruturando essa empresa esse ano para atuar em todas as À frente. disciplinas de instalações. Ah, que E massa. além do cross-sell de clientes, a gente vai fazer cross-sell entre as empresas, que eram serviços que eu contratava de terceiros, eu vou contratar de uma empresa que é do grupo. Novamente, tem dinheiro na mesa, Tem dinheiro na vamos mesa que trazer a para o meu gente caixa. vai, em vez de tirar ele de dentro do ecossistema, a gente Uhum. mantém ele É circulando claro ali. que nem tudo você vai conseguir levar, mas é uma Aquilo que fatia de é, mercado que aquilo que é exatamente, relevante, a gente traz. Aquilo que não for exatamente. conveniente, terceiriza. Por Sim. exemplo, se eu pegar uma obra em Manaus, compensa eu mandar uma equipe de São Paulo para lá? Talvez não. Uhum. Então, ok. Agora, peguei em Goiás, peguei em Mato Grosso, tá perto? Compensa, vamos movimentar. Uhum. Então, o cenário é esse. A gente fez também esse exercício de expandir o leque de atividades para atender o ecossistema. O foco sempre foi fortalecer e criar um ecossistema de construção civil, Sim. podendo controlar isso. A gente também desenvolveu, né, nesses últimos 6 meses aí, uma metodologia de central de serviços, Uhum. onde da central de serviços eu compartilho, né, todos aqueles custos indiretos que cada empresa teria que ter, Sim. financeiro, RH, DP, suprimentos, jurídico, contabilidade, a gente traz tudo para dentro de uma central de serviços e cada vertical fica preocupado só com a sua operação. Legal. E tem algo legal nisso daí que eu vejo o seguinte: você já está lá na obra, então você já está prestando serviço ali para o seu cliente, e uma vez que você entrega o bom serviço na instalação do ar-condicionado, no combate a incêndio, no hidráulico, na elétrica, você consegue entregar o mesmo padrão de qualidade, o mesmo padrão de Isso. excelência. Então, eu já participei de obras onde o cara fez a fundação, né? Primeiro, uma empresa fez a análise do solo, depois veio o outro, fez a fundação das bases ali para fazer a construção, aí veio o outro e fez a montagem. E, cara, quando entregou a obra do cara, Virava ela cedeu Frankenstein, né? ali, eu acho que foi 20 centímetros, assim. Tá, Nossa, de quem que é a culpa? É do cara que fez a análise do solo? É do cara que executou a engenharia? do Ou é do cara que fez a projeto, montagem que colocou uma viga ali que não suportaria o peso que estaria sobre a estrutura? Porque aí fica, cara, um jogo de empurra-empurra. Ah, é o exatamente. fulano, é o Beltrano. Então você acaba que você consegue cercar e inibir esse tipo de coisa quando as empresas estão sobre o seu ecossistema. Porque uma vez que você está entregando qualidade aqui para o cara do combate ao incêndio, do ar-condicionado, da hidráulica, é um contrato.
O cara É, vai cobrar de você aqui. é. Aí você não vai ficar terceirizando culpa. Ah, Por- mas deu problema na instalação do ar-condicionado porque o cara da hidráulica não fez o dreno certo. Ah, deu problema na elétrica aqui, o cara não deixou o ponto porque o cara do ar-condicionado não falou onde. Você elimina Exatamente. um monte de problema. Exatamente. Quem vive obra é esse discurso aí, é um empurrando para o outro a responsabilidade. Para o contratante, simplifica, porque não são vários contratos, mas é um contratante ou um grupo só. Uhum. Então, você já resolve dentro de casa. Sim, Fica mais fácil a comunicação. Para o contratante é interessante, é óbvio que você tem que se provar, né? sim, sim, sim. Tem que Não, entregar bem todos. Isso é o isso arroz com feijão você tem que fazer. é o que todo mundo espera, Isso. né? E Para ele, infelizmente é o que as empresas não estão entregando hoje. para Mas é o que todo mundo espera. isso, para ele simplifica bastante. Para nós, como ecossistema, você duplica, às vezes triplica, às vezes até quadriplica o seu ticket médio. Uhum. Então, assim, cada vertical vai ter a sua operação, seus parceiros, né, seus sócios internos ali da operação. E para o cliente é bom porque você reduz o estresse e a dor de cabeça. Exato. Né? Porque ele em vez de ele tratar com 5 empresas, 4 empresas, ele É está uma só. tratando com uma empresa. É claro que existem as divisões ali, Sim, mas ele está tratando um. Então, em vez de eu chamar a responsabilidade de 5 empresas diferentes, é uma não, só. ó, aquele negócio do ar-condicionado lá não ficou legal, o negócio da elétrica, da hidráulica, do combate ao incêndio, não deu legal. Aí você já consegue direcionar e você reduz aqueles pontos de atritos que dentro de uma obra são muito complexos, como você falou. Agora imagina o cara que gerencia isso para a consultora, para a incorporadora que tem que gerenciar esses vários contratos. Imagina uma empresa, vamos pegar aí aqui em Goiânia, sei lá, a GPL, que está com 10 canteiros de obra. Sim, 10 canteiros de obra vezes 50 empresas que prestam serviço. exatamente. Olha a complexidade que é para o cara fazer o gerenciamento de todos esses contratos e cobrar a qualidade lá na ponta. Então, isso você reduz vários pontos de atrito, onde você consegue melhorar muito a qualidade e, é claro, tempo de obra, É que é o isso. que impacta no final do dia. O nosso objetivo era realmente trazer uma melhor prestação de serviço, ter controle do que está sendo operacionalizado, porque a gente sofre muito quando você depende de uma empresa terceira que ela não está alinhada contigo. Uhum, Né? Como construtora que acaba tendo que gerenciar as uhum. instaladoras, a gente sofre muito com instaladoras, por isso que a gente Sim, resolveu criar nosso braço de instalações, porque está dentro de casa. sim. O Resolve a dor engenheiro do seu civil vai lá cliente. direto no cara de instalações, já resolve ali, não tem Uhum. aquele, tem que marcar uma reunião com o ciclano, com fulano, a culpa é sua, a culpa é minha, já chega, resolve, o cliente às vezes não fica nem sabendo do problema que aconteceu, você já corrigiu, Perfeito. né? E então, assim, a gente veio criando esse ecossistema, e aí, novamente, a gente está falando muito isso, por relacionamento começam a surgir oportunidades de negócio que às vezes você não está vendo, mas Uhum, começa a aparecer coisa, né? E nesse último ano a gente abriu uma incorporadora de fato, uhum. que hoje ela faz tanto incorporações comerciais, que já vem da vertente que a gente atuava, mas de uma forma mais estruturada, onde a gente faz os famosos BTS, né, os Build to Suit, Sim. onde a gente apoia esses clientes que a gente já Explica para a atendia. nossa audiência o que que é BTS. Isso, Que às vezes o cara não está habituado com o termo, e aí isso. você explicando ele, então BTS é isso. BTS é um tipo de obra contratada sobre uma demanda específica de um projeto. Como é que funciona isso? Eu estou apoiando a expansão de uma rede varejista, por exemplo. Aí ele quer abrir lojas novas, vamos supor, lá em Cuiabá. Então é a mancha de interesse. A gente prospecta, viabiliza, documenta, faz toda a parte de aprovação, realiza a obra e entrega conforme o projeto que ele precisa para executar, alugando para ele esse prédio. Uhum, Aí a gente, do lado de cá, tem toda a parte de legalização, a parte de desenvolvimento imobiliário, que é o que a incorporadora faz, tem a parte de construção, que é o que a construtora faz, uhum. e aí a gente atrelou a esse ecossistema também os parceiros financeiros que vão fazer, são os fundos family Sim, office, sim, né, que sim. vão botar o dinheiro para efetivamente construir a obra e locar para o usuário final, né? Uhum. Então, normalmente é uma obra de locação, que a gente chama, aí a gente tem que usar os termos em inglês, né, que é o que se pratica, que são os turnkey, né, que fica Uhum. chave na Chave mão. na mão. Então, é Aham. uma obra locada conforme um projeto final que o cara quer, chave na mão. Ele entra e começa a operar. Uhum.
né? Então, esse é um formato de obra que a incorporação comercial normalmente gosta de trabalhar. Perfeito. E também tem as incorporações residenciais. A gente avaliou entrar em alguns processos que já estavam, alguns projetos que já estavam andando. Estamos ainda tateando para ver onde que vai. Estamos com duas incorporações raiz nossa mesmo sendo desenvolvidas. A gente sabe que uma incorporação ela leva de 2, 3, às vezes até 4 anos para ser desenvolvida, de um comercial e um residencial aqui na região de Goiânia mesmo. Uhum. E aquele E projeto que você comentou comigo, já tá andando lá de Inhumas? de umas é o outro braço que surgiu por relacionamento. A Tá. gente foi indicado como um parceiro, para um desenvolvedor, Uhum. e aí passamos a atuar em loteamentos, né, Uhum. então Então é um é um outro outro braço. braço, Aham. né, que a gente identificou, tem muito potencial de mercado, não era um ramo que a gente estava prestando atenção Mas e deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, porque eu estava com o Pedro Miranda aqui. Hoje a empresa dele fatura sei lá, 126 milhões por ano, uma margem líquida fantástica, que é a certo, educação. certo, Só que ele falou que o maior desafio dele hoje é falar não para bons projetos. exato. É porque projeto ruim é fácil você falar não, né, irmão? Pô, É, o toda cara hora você vem, fala. igual, Paulo, eu queria que você fosse sócio aqui comigo na iniciativa. E aí eu olho muito mais pro empreendedor que tá ali na frente e falo, cara, não faz sentido para mim, Não né? tá fechando a É, conta. é muito bom, mas é muito bom para ele, né? Porque ele vai acessar minha base de relacionamento, eu vou resolver 90% dos problemas que esse cara tem na operação dele, porque ele não tem gestão, não tem estratégia, não tem conhecimento de mercado, não tem relacionamento. Então eu vou entrar lá com o meu conhecimento, com a minha expertise de 22 anos, 23 anos empreendendo. Pô, relacionamento Goiás e Brasil, eh, sem modéstia à parte, é muito alto. Eu Sim, tenho acesso a várias pessoas que resolvem vários problemas de forma muito prática, muito efetiva. Só que eu aprendi a dizer não para muita coisa. Por quê? Porque não faz sentido para mim, faz sentido para o cara. Financeiramente, nem estou falando da parte financeira, mas o empenho que eu vou ter que colocar naquele produto, naquele isso. serviço, Nem naquela empresa, tudo cara, é não só faz dinheiro, a sentido. energia que se gasta Como ali, que né. você hoje analisa isso como que você fala não para bons projetos? Porque o não é fácil de falar não. Cara, é mui é muito O projeto interessante. ruim é fácil você falar não. É muito interessante essa abordagem. A gente estava falando de BTS, vou usar até um exemplo desse. Ok, Fomos convidados a fazer um BTS lá em, Vila Velha, vizinha Vitória, no Espírito ali no Santo. Espírito Santo. Projeto lindo, um BTS para uma escola, Uhum, né, onde o desenvolvedor local, né, o empreendedor, estava querendo a locação do prédio conforme as necessidades dele, mas também desejava que o desenvolvedor do negócio ficasse sócio do negócio em partes. Lindo, maravilhoso, os números fechavam, mas, cara, eu não entendo nada de educação, ao contrário do colega, mas uhum, e numa praça que não é a minha. Aí eu vou entrar e vou trazer para o meu ecossistema uma parceria numa escola que eu não domino nada, não faz sentido. Então, assim, um projeto é lindo, mas uhum, não me cabe. uhum. Então, E aí nessa hora você tem aí que você tem que falar não. ser 100% racional, pé no chão e falar, Fala assim, o negócio é bom, mas mas não eu é vou para mim. declinar. É. E a gente tenta E é sempre dar difícil, vazão, né, tá? Bruno? Aquele negócio que você falou, a gente falou lá no começo. Nos relacionamentos, a gente tem que servir. Uhum. Os negócios acontecem na medida que você serve e dá fluidez para tudo que passa por você. Então, às vezes, não serve para você, mas você sabe para quem serve. Você faz a ponte. Faz a ponte. Aquele negócio não vai te virar nada ali, mas você já virou uma referência para aquelas pessoas que estão envolvidas. E quando aparecer alguma coisa que te faz sentido, você vai ser Sim, sim, lembrado. sim, com certeza. É, E isso é relacionamento, isso é não relacionamento. é só o que eu vou receber, é muito mais o que eu vou contribuir para a Exatamente. minha rede de relacionamento. Cara, o que eu ajudo de amigos que precisam de conexões e precisam muitas vezes de um bom prestador de serviço para resolver parte de, sei lá, de marketing, de vendas, de SEO, cara, vários setores, vários áreas. Eu falo, cara, eu até falei isso aqui, e eu falo em vários episódios. Não é como eu vou resolver esse problema. Chega para mim, Paulo, como que eu resolvo isso aqui dentro do meu negócio, dentro da minha operação?
Eu olho, eu analiso, e é claro, eu nunca gosto, Bruno, de dar soluções fáceis para problemas complexos. Eu vejo muito guru de internet arrotando e cagando regra aí. Ah, porque é só fazer isso. Ah, é só. Cara, balela. Não é Não só é. fazer isso, não. Tem várias coisas que você deve olhar de forma atenta e estrutural para que você possa desenvolver um bom plano e uma boa estratégia para aquele negócio. Mas basicamente não é como eu vou resolver isso, é quem. Quem é o profissional qualificado, gabaritado, que vai me ajudar a resolver esse problema específico dentro da minha operação, seja qual for o problema. Seja qual for o problema. É eu trazer a pessoa certa para me ajudar a tomar a decisão naquela estratégia de crescimento ou, né, de tomada de decisão da empresa. Isso tem tudo a ver com board, né? Sim, Tem muito 100%. a ver com board, não é? 100%. Então, assim, quando a gente senta numa mesa que o objetivo seu prioritário é servir, é participar na fluidez dos negócios, desinteressadamente, eles vão voltar, cara. Uhum. Eles vão voltar no tempo que eles tiverem que voltar. Então, você já aprendeu isso lá atrás, que a Sim, gente vê como você atua. Eu tenho me importado dessa forma também. E os negócios vão chegando automaticamente. Toda hora, todo dia eu recebo proposta de negócio, proposta de sociedade, proposta de parceria. Eu até não sei o que todo mundo vê em mim, mas todo dia chega oportunidade. A gente tem que saber escolher, falar não. E o falar não não é também ser grosseiro nem nada. sim, É tipo sim, assim, ó, isso aqui sim. eu não dou conta, tenta aqui, tenta lá. Mas você falou assim, eu não sei por quê. Eu sei. E eu vou te contar o porquê. E aqui existe algo, pessoal, que independente se você é cristão, se você é católico, budista, enfim, existe uma lei universal, Bruno, que independente da religião da pessoa, é a lei da semeadura. É Exato. claro que é um princípio bíblico, é algo que o Senhor Jesus ele ensinou, mas, cara, o que que é a lei da semeadura? Brunão, eu tenho uma semente de limão e eu vou plantar essa semente de limão. Daqui 3 anos. 3 anos, 3 anos, eu vou colher Não vai laranja? 3 anos. Eu vou colher laranja. Não vai, é limão Mas que você por vai quê? colher. Mas eu quero laranja, Bruno. É O limão. que que eu vou colher? Eu vou colher limão porque eu plantei limão. Então, se você é um bom empresário, que você constrói uma boa rede de relacionamentos e Exato. você serve, ajuda esse amigo, esse cara que muitas vezes precisa do seu produto, do seu serviço, e eu não estou falando, e é o que você falou, né? Não é muitas vezes vendendo, é muitas vezes fazendo a conexão, fazendo a ponte certa, ajudando o seu empresário. Cara, lá na frente, você vai ser recompensado. Pode demorar um dia, 2 dias, pode demorar 1 ano ou 10 anos, mas você vai receber o fruto da colheita que você está Exato. plantando hoje. E é exatamente isso que está acontecendo, irmão. Você acabou de falar, ah, eu não sei o que que a galera vê. Isso é fruto do que você tem plantado ao longo da carreira. Não é algo que você fez semana passada. Não é algo que você fez mês passado ou ano passado. É algo que É, você fez dia após dia, constantemente, frequentemente, com disciplina, com apreço pelo que você faz, com as amizades que você construiu. É isso que você está colhendo hoje. Então, por isso que aparecem uhum. boas oportunidades para você. Eu vou até aproveitar o gancho. Teve uma pergunta, né, para a preparação para cá, pergunta, se você perdesse tudo, como é que você recomeçaria, Aham. né? Essa pergunta era maravilhosa, porque para você responder você tem que pensar. Sim. E aí tem muito a ver com isso que a gente está falando. Primeiro, a gente construiu relacionamento. Se você tem um padrão de comportamento, de plantio adequado, você constrói também autoridade, você constrói repertório, que junto com esses relacionamentos de alto nível, que a gente consegue com a ambiência correta, Uhum. recomeçar, cara. Aí a gente pensa, nossa, se eu perdesse tudo, meu Deus, vou morrer, vou dar um tiro na cabeça. Não vou, cara. Não vou. Hoje, com a maturidade, com essa vivência toda, se eu tivesse que recomeçar, seria tão mais fácil. Eu ia subir tão mais rápido, porque eu não cometeria os mesmos erros. Sabe o que que eu tenho comigo, Bruno? Eu tenho muito isso. Ah, o que que você faria se você perdesse tudo? Cara, para mim é muito Eu fácil. ia começar de novo, só que muito melhor. Eu comecei do negativo, irmão. É.
Eu comecei foi do negativo, então assim, não tive herança, não tive pai rico, não tive padrinho político, não tive absolutamente nada que favorecesse a minha trajetória de empreendedorismo. Cara, tudo que eu tenho hoje eu tive que construir do negativo, do negativo. Então, cara, se eu perder hoje, tiver que Comece de construir, novo. cara, vou começar de novo, com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma dedicação, com o mesmo sangue no olho que eu sempre tive para todos os negócios que eu comecei. E isso que você falou, cara, é fantástico. É. É fantástico, porque, cara, vamos começar de novo? Vambora. Vambora, No play. não tem. E com a diferença que assim, você já vem maduro, você já vem com É, ambiência, você já vem com relacionamento. é Eu isso brinco aí. muito assim, ó, a marca, o desenvolvimento de marca de um negócio, ele é obviamente muito importante. Uhum. Mas o mercado não olha só a marca, ele olha quem está por trás da marca, é o CPF. É isso aí. Então, e isso não é para empresa pequena, é para Não, as grandes corporações. Quem é o CEO que está lá por trás? Qual que é a história desse cara? O que, E, que esse não, cara e deixa eu fez? pegar algo que muitas vezes o pessoal fala, nossa, a minha marca, não sei, eu vou gastar X milhões de reais para desenvolver uma marca nova, porque o nome da minha empresa não é muito legal. Como que é o nome dessa marca aqui? É, Maçã. a Véi, marca você tá ligado que o nome disso daqui chama maçã? O seu telefone é do quê? O meu telefone é da maçã. tanto é o que o cara já se foi Poderia ser faz tempo. abacaxi, irmão, não interessa. O que vai fazer o negócio virar ou não é exatamente o que você falou. É o CPF por CPF. trás do CNPJ. É a visão que o cara tem e a estratégia que ele vai implementar para fazer aquilo ali virar um negócio de sucesso. Então, assim, cara, o nome, pouco importa. É o nome depois que você já tem essa estratégia definida, já tem o know-how. O nome você constrói, cara, com campanha de marketing, com branding, com tudo, você constrói, empresta a sua autoridade pessoal ou daquelas pessoas, porque não é necessariamente uma pessoa. Traz aquilo ali, incorpora naquela marca e segue. N marcas, igual você tem mais de um negócio, eu tenho mais de um negócio, né? Dentro do ecossistema da construção civil ainda tem mais coisa por vir, que novidades estão aí para acontecer. Tem Uhum. negócio fora do ecossistema da construção civil, é sempre o CPF por trás da marca, né? É. Isso aí então assim, ao pensar essa questionamento, né? Se você tivesse que recomeçar, cara, às vezes até dá vontade, né? Dar um reset e começar de novo, porque aí eu vou Aham. mais certinho, né? Sim, sim. Mas é isso, né? Então é maravilhoso assim quando a gente nunca é fácil, tá? Não, Mesmo com certeza. sempre é difícil, sempre vai ter o desafio, é o país, é a economia, é tudo. Mas é maravilhoso quando você olha a trajetória e eu boto a minha cabeça no travesseiro em paz, né? Eu fico tranquilo porque eu trilhei um bom caminho, fiz um bom trabalho, fui honesto, sempre que busquei a prosperidade minha e de todos que estivessem ao meu redor. Quando a gente fala que a empresa tem um objeto social, de fato, eu entendo dessa forma. Ela Uhum. existe um motivo social de existir. É Sim. óbvio que eu quero ganhar dinheiro. Uhum. É, Eu abri o uma empresa para próprio, ganhar o dinheiro. próprio Hayek, ele fala isso, né? Ele fala o seguinte, que o objetivo social de uma empresa é gerar lucro para a Isso. sociedade, né? Então, assim, ela tem que fazer grana. E eu vejo, cara, aqui no Brasil a gente tem um problema, novamente, falando sobre governo, sobre estrutura, né, de governo, veio para o Brasil as empresas de veículos elétricos Sim, com um preço muito mais acessível, com uma tecnologia fantástica, sim. que, cara, é surreal a tecnologia embarcada nos veículos que vieram para o Brasil. Então, assim, aí a gente estava acostumado a andar aqui de Gol, pé de boi. O choque cultural foi tão grande que não teve a absorção na Não, medida da. não é nem esse o ponto que eu quero falar. O carro é bom, né? Bacana, existem as concessionárias, as revendas e assistência técnica no Brasil. E aí, cara, o que que o governo olha e fala? Não, peraí, isso é desleal com o mercado nacional. Nós vamos Vamos taxar trabalhar. agora os veículos elétricos em 35%. E aí, cara, ele não olha que ele tá ferrando o cara a ter um produto e um serviço de qualidade melhor
em detrimento a uma indústria que muitas vezes não está competitiva ou que parou no Tá tempo, acomodado. porque não colocou tecnologia embarcada nos seus veículos e não vai conseguir concorrer com aquele cara que veio com um produto melhor, que veio com a qualidade melhor, com a tecnologia embarcada muito superior, mas não, vamos taxar essa empresa porque ela está vindo com um produto muito melhor, vai acabar com a empresa que tem nacional não, porque não existe nacional, São os lobbies, né? mas são os incentivos fiscais que aquela empresa teve. Então, peraí, não, vamos taxar essa daqui, porque essa empresa aqui tem que concorrer com essa aqui tem X benefício, essa daqui está com um produto mais barato, um serviço melhor, uma entrega melhor, uma garantia para o usuário de 8 anos, vamos pegar aí o caso da Toyota, né? A Toyota tem fábrica no Brasil, não se aplica desse caso, mas eu digo da referência de Sim, 10 anos de garantia. Cara, e Toyota é indiscutivelmente um dos vai, melhores vai, carros do vai mundo. passar tranquila a garantia sem dar problema. Sem dar problema, exatamente. Não é esse o questão, porque o carro feito para durar. Mas o que eu digo é na questão do incentivo, né? Se a empresa ela só sobrevive por incentivo, Então, cara, essa empresa não deveria existir. exato. Porque ela não está ali por competência, ela não está ali por qualidade, por entrega, por tecnologia embarcada. Ela só está de pé porque o governo está favorecendo ela através do incentivo. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, que muitas vezes, olhando em retrospecto, a gente olha a nossa trajetória e às vezes a gente esquece. Mas qual foi o conselho que ele te salvou no meio da tempestade? Daquele turbilhão que você passou em algum momento da sua companhia, e de quem foi essa voz? Cara, esse momento existiu em várias fases da minha vida. Inclusive, você foi uma das pessoas que me aconselhou em fases difíceis, né? Eu não tô lembrado dessa palavra, Teve, não. teve. Se você tá falando é porque impactou você. Impactou. Obrigado por. Mas já vou aproveitar um recente que aconteceu, não é da minha religião, mas um pastor evangélico me deu uma palavra uma vez, me deu uma clareza sobre. Não é sobre Deus, não é, o assunto não era sobre Deus, a gente estava falando sobre negócio, as Uhum, dificuldades uhum, e a ansiedade que eu vivia em face a todas as dificuldades, aquele tanto de gente. Eu lembrei da Karine, né? Eu tive uhum, próximo daquela situação dela também, de ó, eu tenho que pagar a folha e como é que eu vou pagar? Não tô com esse dinheiro no caixa agora. uhum. Então, eh, o conselho foi assim, olha para dentro de você e confia. Você tem uma trajetória de longa data que chegou até onde não até onde chegou, não foi à toa. Se Uhum. tiver que recomeçar, você vai recomeçar e vai chegar mais rápido aonde está hoje, de uma forma muito tranquila. O CPF é maior do que o CNPJ, né? Eu estou traduzindo aqui para nossa conversa, Perfeito? mas foi isso que aconteceu. O CPF é maior do que o CNPJ. Você tem que aprender a administrar o seu mundo de fora do seu mundo de dentro. Então, deitar no travesseiro e dormir como empreendedor, para nós que jogamos esse jogo, é muito difícil, Uhum. porque você deita na cama com um monte de fantasma. E você tem que acordar de manhã e arregaçar as mangas e seu primeiro abrir a porta e pegar aquela galera que está ali desanimada e da energia que você tira da onde. Então, assim, é, confia e vai, né? Sim. Confia e vai. Olha a trajetória que você fez, assim, ele fez um comentário que me fez pensar muito. Bruno, você com todos os problemas que você me trouxe aqui hoje, todas as dificuldades, todos né, os desafios que você está colocando, você ainda está dentro de um dos 3% da sociedade que faz diferença, que você está melhor que 97% da população. Uhum. E na sua mão ainda tem mais um monte de gente que você carrega junto com você. Sim. Então, assim, confie e vai, porque se você já fez isso até hoje, daqui para frente é consequência. Então, assim, como conselho, foi um conselho religioso de fato, só que fez muita diferença para mim, porque a gente, na solidão do empresário, às vezes a gente se questiona muito: será que eu vou dar conta? Uhum. Será que isso aqui é para mim? Não era melhor eu largar tudo e virar funcionário de novo e ficar quieto lá, fora do risco? Cara, não é. Quem nasceu para isso, ele, ele,
Ele vai jogar esse jogo. E a gente precisa aprender a administrar o demônio interno do que é o desafio da vida do CNPJ lá fora. Sim. Então, eu hoje tenho participação em 5 empresas, às vezes eu estou com dificuldade numa empresa e estou me matando aqui. Nossa, como é que eu vou fazer? Tem mais 4 que tá vivendo. Uhum. Mesmo que uma der errado se desse, né? Mesmo que uma der errado, você ainda tá jogando. Então, cara, levanta a cabeça e vai. No Brasil, ainda mais no Brasil, que não dá pra baixar a cabeça hora nenhuma, senão você toma joelhada, né? É verdade. Então, tem que tá sempre olhando pra cima. E aí eu quero emendar com uma outra pergunta aqui, porque, pô, cara, é isso que você falou, né? A vida do empreendedor é cheia de altos e baixos. E não tem estabilidade, né? Não tem. Cara, e eu vejo, e tá tudo bem, cara, quem opta pela estabilidade, tá tudo bem. Eu entrevistei o Gustavo Sampaio aqui, ele foi funcionário público, diretoria de banco, então, assim, concursado, estabilidade, dinheiro garantido. Só que um dia ele olhou e falou: Cara, isso aqui vai me dar estabilidade. Mas eu fechei a porta da pobreza, eu nunca mais vou ser pobre, mas eu também nunca vou ser rico. É. Eu vou ter estabilidade. E quando ele começou a empreender, ele viu que, cara, tinha situações que ele poderia fazer em um mês, que O ele não, resultado, né? o resultado de um ano. Cara, e assim, tá tudo bem com quem tem uma vida estável, que tem o seu salário ali no final do mês garantido, com todas as garantias, com férias, com 13º e cara, eu nunca vivi isso. Eu não sei o que é isso. Me lembro. Eu não sei. Não, eu nunca vivi. Eu não sei o que é isso. De verdade, eu não sei o que é isso. Só que, cara, nada se compara à sensação de você olhar ali no seu extrato e aquela porradona que você deu. Acertou ali. Cara, fala, puta que pariu. Isso Cara, daqui, se eu tivesse trabalhando como funcionário, nunca eu ia. nunca ia conseguir isso daqui em 2, 3 anos de salário acumulado. Então, assim, essa sensação, cara, não tem nada que pague. Mas nem sempre é assim. A gente tem altos e baixos. E aí, eu queria te perguntar, qual foi a maior perda que você sofreu nesse caminho, nessa trajetória, e como isso moldou o empresário que está sentado aqui agora? Caramba. É difícil você fazer uma pergunta dessa para quem passou a vida empreendendo e tem um bocado de CNPJ, mas Mas teve algum assim, momento ali que você acho que é sofreu sempre uma ruptura, eu uma acho que é perda. sempre o desafio financeiro mesmo, né? Eu Hum, também vou puxar um gancho do que a gente falou lá atrás. O Brasil não tem uma cultura educacional do empreendedorismo. Você tem que aprender na marra, uhum, né? E às vezes você entra num ramo de negócio, você cresce, e se você acerta a mão, às vezes você cresce muito mais rápido do que você consegue se desenvolver. E é normal isso acontecer, né? Então a gente vê, você deve ter passado por isso também, a empresa cresce e você vai tendo que trocar as pessoas, né? A empresa que te levou para faturar 1 milhão é uma equipe, para 10 milhões é outra equipe, para 100 milhões é outra equipe. Só que você é o mesmo. uhum. Então, às vezes, a cadeira fica muito maior do que sua bunda, né? Então, e você continua sendo tomador de decisão. Então, assim, obviamente eu tomei decisões erradas no passado, me colocaram em dificuldade financeira em determinados ciclos. Sim. E o que eu coloco assim, erros que me ensinaram. Não dá para ser simplesmente otimista. Não, você não se deve brincar com números. Uhum. Então, escolher bons negócios, grandes oportunidades. Nossa, vou rachar de ganhar dinheiro. Para aí. O que é o risco associado por trás disso? Eu tenho equipe para fazer isso aí, tem Uhum. competência para fazer, tem caixa para fazer. Que às vezes, nossa, eu vou contar que eu vou entrar num negócio e vou receber a entrada e vai gerar. Cara, se o cara atrasar um mês ali, você se ferrou no meio É do porque caminho. tem algumas situações que quebram uma empresa, É, né? A falta de venda é uma delas. Se você não vender, você vai quebrar. E se você vender muito exa- sem ter como entregar, você também vai vai quebrar. quebrar. Então não é só vender. Eu já vi muito empresário em dificuldade por ter vendido muito, por ter crescido muito, e eu tive uma vertente disso também, Uhum. cresci demais. Cheguei a ter Só puxa um pouquinho. 35
colaboradores só dentro da parte administrativa, dentro do escritório. Uhum. Eh, Aí até trago uma reflexão, que tem muito também isso foi um aprendizado desse ano. Eu Uhum. comecei o ano desse tamanho aí. Uhum. E foi um ano que, para obras comerciais, foi muito difícil, muito desafiador. Selic alta, todo mundo cortando Todo mundo CAPEX, foi, retraído. foi bem complicado. Sentou em cima do caixa, não vou fazer investimento, não vou tomar dívida, não vou fazer Exatamente. construção, E eu não vou tava, ampliar. e eu tinha me preparado para um ano de expansão, montado um time campeão para um ano de muito crescimento, Uhum. e esse mercado não acompanhou. Se eu demorei muito para reagir e fazer as adequações que eu precisava fazer. Então, comeu muito caixa meu. E aí eu acho importante a reflexão, até conversei com a Karine num episódio aqui do Moai Cash, e ela abordou essa Ela reflexão. O que que ela falou? Ela falou, o empresário ele deve, acho que o Rogério Queiroz também falou sobre isso, olhar a macroeconomia. Exa Olha o mercado, olha o governo, olha para onde está o direcionamento. Então imagina, a gente está com um governo de esquerda, gasto público descontrolado. Máquina pública moendo dinheiro como se não houvesse amanhã. Selic a 15%. Cara, qual que é a projeção da Selic? Ela vai cair? Ela vai continuar nesse patamar? Por quanto tempo? São coisas que a gente não tem resposta, mas a gente tem uma sinalização. Então o empresário ele tem que aprender a olhar para onde o mercado está indo, qual que é a projeção e se antecipar a isso, que muitas vezes a gente acaba errando, não olhando ou não se atentando para essas perspectivas que o governo está sinalizando. Então, cara, governo de esquerda, cara, é gasto alto, moer dinheiro, é imposto, não tem jeito. E a Selic vai continuar alta. E aí, por quanto tempo? Bom, por quanto tempo eu não sei. Não sei até onde o mercado aguenta. Mas eu tenho que jogar com essas informações. Selic alta, retração de crédito. E aí, para onde eu vou? Vou tomar risco? Vou tomar crédito? Se eu for tomar crédito, eu tenho tá que olhar a ferrado. projeção de mercado. Essa questão ela é preponderante. A gente olha, até por isso justifica muito os movimentos que a gente fez lá no grupo, né? De Aham. abrir vertentes de negócios diferentes. Primeiro, por entender que eu acho que a Selic não volta para patamares que fomenta o ramo que eu atuava antes, que são os grandes varejistas, né? Enquanto todo mundo trabalha alavancado, né? Eu tive que readequar toda a minha máquina comercial para clientes que não estivessem afetados por uma Selic direta, que são clientes que não estão alavancados, mas isso leva um tempo de ajuste, Sim. né? Outra coisa que eu falo assim, o empresário ele tem que tomar muito cuidado com a vaidade, e aí eu me incluo Hum. nisso, né. Eu montei uma máquina campeã, uma estrutura gigante, com gente competente, trouxe gente até de fora do estado para trabalhar aqui, esperando o mercado. Cara, o mercado, se você olhou e o mercado não está naquela direção, bicho, não seja vaidoso. Se ajuste, vai, joga, não negligencie os números, né, isso vai te puxar pelo pé depois. Então, se eu demorei muito para fazer um ajuste, hoje a gente está, eh, reestruturando internamente, né, levei 6 meses para cair a ficha, vamos falar assim, comeu um caixa nosso considerável, agora a gente está ajustando para vencer essa etapa difícil aí. Mas é o jogo do empresário também, então que bom que agora eu tenho maturidade, consegui entender e estamos fazendo as ações que precisam ser feitas. Aprender a cortar na carne também é um exercício que o empresário não é só as alegrias de ver entrando, né, Sim. tem as dores também. Tem que aprender a cortar na própria carne. Exato, E isso é muitas difícil. vezes é difícil, né? Igual é um ditado que é dito, mas vale sempre a pena a gente reforçar isso, que custo fixo é igual unha, sempre tem que estar cortando. Exatamente. Né? Porque vai crescendo, Toda é um vez você tem que contrato. revisar. Cara, o que que eu fiz? Tem o quê? Tem uns 15 dias eu fiz isso. Eu derrubei todos os meus cartões de crédito. Eu sempre faço compras recorrentes com cartão virtual, né? Então, Sim, o meu físico é o mesmo, eu não mudo. Mas com a Amazon, Prime Video, Netflix, é uma assinatura disso, aquilo. vai Daqui lá, a pouco você cancela está tudo. pagando R$ 1.000 de recorrência por mês E de não coisa que vê. você nem está usando. A hora que você derruba o cartão, então começa a chegar os avisos todos. É exatamente, cara, para que eu assinava isso daqui mesmo? Né? E você não tem tempo para ver 10 plataformas de streamer. Prioriza as duas que você assiste.
né? Você faz essa análise. Quanto tempo eu fiquei assistindo e aonde que eu assisti? É isso que Exato. compensa, esse não compensa. Tira. Exatamente. E aí eu derrubei os meus cartões e começou a chegar na última quinzena exatamente os avisos, né? Ah, cobrança recorrente de tal site, de tal isso, de tal aquilo, de tal aquilo. Aí, cara, tinha uns 15 não, tinha uns 12 produtos ali que eu não estava utilizando. Eu utilizo, mas não com frequência. Faz sentido eu continuar mantendo isso daqui? Não. Não faz sentido. Então, assim, tô falando isso da pessoa física. Agora, você imagina Mas isso em vai para a escala empresa do também. CNPJ, que é onde você tem várias coisas que você tem que comprar todo mês, recorrentemente, ou que você não precisaria estar comprando. Eu tenho caso de amigos que contrataram softwares para fazer gestão de empresa, e aí vem um diretor, não, mas esse software aqui não é tão bom, vamos contratar o outro, aí contratou o outro, ah, Aí mas fica esse os daqui faz dois. isso, esse daqui faz aquilo. Aí no final do dia o cara tem 5 softwares dentro da empresa, aonde na verdade 2 ia resolver o problema, ele está pagando 3 que ele não Exato. precisaria. Então serve para PF, serve para PJ, Tudo. faz uma análise aí do seu caixa, vê o que realmente faz sentido ou não você manter, elimina um monte de coisa que você não precisa, porque, cara, é dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. E pode ser que no momento onde o mercado está retraído, você vai precisar desse caixa lá no final do ano para pagar uma conta, para salvar um salário de um funcionário, para salvar um 13º, e no fim do dia é custo. Custo, novamente, igual unha, sempre deve ser cortado. A recorrência, ela. é, a gente está falando de software, mas ela vale para serviços recorrentes também, né? Uhum. A recorrência ela é muito interessante para quem está sendo contratado, mas tem que ser avaliada com muita parcimônia porque a gente está contratando. Exemplo, vamos pegar fora de software para você entender o que eu quero dizer. Eu vou ter um jurídico contratado de forma recorrente, eu tenho demanda jurídica que eu vou precisar todo mês. Talvez seja melhor pagar pontualmente mais Sim, caro por uma demanda do que ter do uma que pagar. recorrência de jurídico. Exatamente. E Exatamente. não tem nada a ver com software. Sim, Esse sim, exercício o cara tem que exatamente. fazer. Eu tinha uma empresa que era uma startup jurídica que atuava numa startup que eu tinha, que eu era sócio, aonde eles começaram a vender um pacote de serviços. Então, por exemplo, analisar um NDA, a gente tem X créditos. Analisar um contrato com a empresa YZ, X créditos. Cara, eu achava massa demais para startup usar esse tipo de contratação. Por quê? Porque eu comprei um pacote de créditos, de serviços jurídicos, onde eu sabia em cada tipo de contrato o que queria me consumir de crédito. Uhum. E para aquela startup que não tinha receita, que não é que não tinha receita, Não dá. mas que não tinha achado, não tinha alcançado o break-even ainda, que era o ponto de equilíbrio Sim. entre faturamento e despesa, era o ideal. E aí essa empresa jurídica um dia mandou um e-mail para nós, a gente está migrando o nosso modelo de contrato de créditos para SaaS. recorrência. É. Porque tal, não sei o que. Eu falei, tá, beleza, não vou querer. Mas como não? É, Como não? O nosso serviço é bom. Eu falei, não, o serviço de não vocês é estou muito bom. questionando, é o modelo Mas de o negócio. modelo de negócio que se adequa para esse CNPJ é na contratação dos créditos e eu vou consumindo os créditos de acordo com a minha demanda, porque são demandas pontuais. Eu não tenho demanda todos os dias, toda semana ou todo mês, demanda jurídica para aquele CNPJ. E é exatamente isso que você falou. E muitas vezes o cara acaba contratando um escritório jurídico, dependendo da operação dele. No meu caso, pessoal, foi para uma startup que eu tinha que não tinha necessidade de demanda A jurídica gente não está mensal. falando para não contratar. A questão é você fazer a análise se ela é pertinente ou não. Para aquele negócio, para Isso. aquele nível de maturidade. Né? Exatamente. Não que você não tenha que contratar. Eu tinha, mas fazia sentido para aquele modelo de negócio, para aquele momento de vida que a startup estava vivendo. Uma vez que eles mudaram a prestação de serviço deles, eu fui lá e cancelei o contrato e contratei outra empresa que me oferecia um pacote de crédito também. Então é novamente analisar o seu mercado, analisar a sua estrutura de custos fixos para a sua realidade do momento, Exato. seja a sua empresa pequena, média ou grande. Isso vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo. Tem que Vale fazer para essa todo mundo. análise de forma constante. Tá, vamos lá, Brunão. Quem é a Virtus hoje? Números,
clientes, como que vocês estão projetando o mercado, quais são os braços, as verticais que vocês estão atendendo, de uma forma aí resumida. Se quiser entrar em big Sim. numbers, fica à vontade. Novamente, a gente está falando muito mais do CNPJ, do CPF por trás do CNPJ, do que ficar arrotando grandes números. Cara, os números são legais, eu gosto de números, eu gosto dos big numbers, Sim. eles mostram quem é você e como você se posicionou como empresário. Mas, novamente, a trajetória que você desenvolveu ao decorrer da sua vida, para mim tem muito mais valor do que os big numbers. Porque se você perder tudo amanhã, eu tenho certeza que você vai construir big numbers em outro CNPJ. Qual que é o cenário hoje? Vamos trazer dessa forma. né, Nós deixamos de ser uma construtora de obras comerciais e industriais especializada no varejo alimentar, que a gente foi isso durante 5 anos, e passamos a ser um grupo de construção civil. E ainda estamos nesse momento de consolidação de como isso vai funcionar. Já expliquei sobre a central de serviços e as verticais embaixo dela. Quando a gente olha o mercado, que é esse exercício que a gente está falando, também já comentei que o meu nicho de atuação ele foi muito atingido, e Uhum, por isso os meus números para esse ano eles vão ser inferiores aos números do ano passado para esta vertical. uhum, E a gente começou a abrir outras verticais justamente para não depender de um nicho só, e que foi uma grande lição aprendida. uhum, Tivemos casos de amigos que passaram por essa questão de depender de poucos clientes específicos, dá uhum. alguma quebra ali, o cara vai junto. Sim. E eu quase fui nesse cenário também. Eu já tinha percebido esse risco com antecedência, a gente já vem há 1 ano preparando para fazer uma transição, não de abandonando um nicho de mercado específico, mas para abrir um leque de atuação. O M&A daquela empresa de São Paulo já é uma ação específica, buscando novos mercados. Então a gente já vem há um tempo já se preparando para não ficar tão exposto ao alcançar novos mercados, atuar em mais ramos. Antes eu só fazia a construção civil, quando eu passo a fazer a instalação, então eu tenho mais um leque de opção de caixa, de receita. A gente está plugando também uma empresa de tecnologia que desenvolve software para o ecossistema da construção civil, Uhum, BI e tudo mais. Então, uhum, a gente começa a aproveitar todo esse ecossistema e gerar capilaridade de negócios diferentes. Então, este ano está sendo um ano de plantio, de preparar terreno. Primeiro, obviamente, um exercício de sobrevivência para um mercado que era o nosso principal, fechou, se encolheu. Eu digo assim, ó, eu tive em 24, eu tive pelo menos 15 grandes contratos aí de 2, 3 atacadistas grandes. uhum, Esse ano eu tive 2 uhum, desses mesmos clientes, uhum, mesmos clientes. Tudo que eu gerei de negócio foi fora desse nicho esse ano. Então, qual é o momento hoje do Grupo Virtus? Primeiro, consolidar os diversos canais de negócio, as verticais, a operação entre elas. A gente está nesse momento, nesse exercício. É para nós, sim, um ano de sobrevivência, porque a gente foi muito impactado com a diminuição do CAPEX dos clientes que a gente atuava, mas foi maravilhoso porque me permitiu, através dos relacionamentos, das parcerias, criar uma série de outras oportunidades, e algumas que se provaram até talvez mais interessantes do que Atividade a principal. atividade principal. Então, o dinheiro sumiu? Ele não sumiu, ele mudou de mão, e às vezes ele está procurando bons projetos. Às Uhum, vezes os bons projetos não encaixam aonde eu estava atuando antes, uhum, mas existem outros bons projetos, igual aquele de Umas que você comentou há pouco, uhum, no ramo de loteamento, o outro de Serra da Mesa, que é aquele uhum, condomínio lá com uhum. pista de Com pista de, avião e de tudo. avião. Então, assim, tem nichos de mercado que continuam Sim, pujantes, estão sim, sim. funcionando, estão girando. E se a gente tivesse focado só lá na obra comercial, a gente estava fazendo isso até hoje. Sim. De repente, em 2, 3 anos, pode ser, e eu acho que até caminha um pouco para isso, a vertente de obras comerciais não seja mais a principal vertente de negócio do grupo. Uhum, Então, esse ano é um ano de metamorfose, de, uhum, de, a- de adequação a uma questão mercadológica. Nós estamos vivendo um ano de
muita apreensão, porque já temos um mercado difícil, com Selic alta, ano que vem é ano de eleição. É. O cenário hoje é completamente incerto, a gente não tem nem noção do que vai acontecer. Existe, né, aqui em Goiás a gente vive uma bolha à direita, mas não é a realidade do mundo, Não é a do realidade. Brasil. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e se acontecer de manter o status quo. Aí vem essa pergunta, eu não sei até quando O o mercado mercado aguenta. suporta isso, né, suporta uma Selic de 15%. É. A expectativa nossa, infelizmente, para este final de ano, começo do ano que vem, é de muita dificuldade para quem depende de capital, Sim. E todo mundo. que é a Todo mundo. maioria, a É. grande maioria. Pouca gente tá sem alavancagem. É. Então, assim, existe muita apreensão. Por outro lado, o que a gente observa? Eu nunca tive tanto fundo de investimento, tanto family office batendo na minha porta, o cara me liga, me paga voo para ir para São Paulo almoçar com ele, procurando bons projetos. Uhum. Então, assim, tem muita oportunidade aí também. Mas tem que saber escolher, dizer não para aquelas que não fazem sentido e escolher as que fazem sentido. O cenário da Virtus é esse, né? Então a gente deve faturar menos do que o ano passado por esse movimento de consolidação. Uhum. E já se preparando para um ano que vem, que aí eu espero retomar lá as minhas metas de faturamento mais agressivas, né. Boa. Vai depender muito de mercado, muito de economia, muito de política, mas como bom brasileiro, criado nessa ciranda aqui, a gente também não pode ficar parado Sim. esperando. E é isso, né? É olhar a projeção de mercado, é aquilo que a gente E falou, né? adequar para onde Se está adequar funcionando. e vambora, que não podemos parar. Cara, finalizando aqui, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui na MoaiCast. A nossa iniciativa aqui é bater esse papo. É falar sobre mercado, falar sobre empreendedorismo, falar sobre a sua trajetória, né? Aquilo que você compartilhou com a gente aqui, eu tenho certeza que a galera vai extrair um valor imenso disso, porque são vários altos e baixos, várias coisas que você tomou. A parte do M&A foi muito legal, você contribuiu bastante. E eu acho que a galera que está olhando o mercado vai pegar bastante insight disso daí. Cara, deixa aqui as suas redes sociais para a galera te seguir. Fala um pouquinho do Bruno, fala da Virtus, como que a galera te acha e vambora. É. Bom, se procurar eu uso basicamente o Instagram e o LinkedIn, né, se Aham. procurar por Virtus Engenharia, vai achar a empresa principal do grupo, né, nós somos Laranjinha lá, o ícone. laranjinha, né, Uhum. Virtus com Engenharia. um Vzinho nosso lá marcante. E eu no Instagram é Bruno_Rodrigues_Ribeiro, vou seguir seu conselho, vou tirar os underline aí, mas por enquanto vai me achar nesse caminho aí. Aham. E a gente se coloca aqui à disposição para todo aquele que quiser entrar em contato, tirar uma dúvida, bater um papo, uma conversa. Estamos aqui para isso, para servir. Legal. Não, bacana, obrigado. Eu quero agradecer aqui também o Hub Curta Mais, que é esse ambiente aqui, o, na pessoa do Marcelo Albuquerque, gentilmente nos cede esse espaço aqui para que a gente faça as gravações da MoaiCast aqui nesse ambiente, que é um ambiente que tem acolhido todos os nossos convidados. Quero agradecer aqui também a Gruta Mármores, que é nossa parceira aqui, além de nossa amiga querida, né, da Karine. É uma pessoa que acreditou no projeto desde o início, está conosco aqui no MoaiCast. Agradecer também a BC Energia, nosso amigo Alessandro Cunha, que é parceira do projeto. Agradecer também a BRG Geradores, da nossa amiga Paulinha, Paulinha. que também acredita no nosso projeto. Então, deixar aqui, siga as nossas redes sociais, Moai Brasil, Paulo R. Dornelles. Aqui a gente compartilha esse conteúdo com vocês, no intuito de ajudar você a tomar melhores decisões, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, através dos nossos programas, através do próprio High End Club, através dos nossos conselhos estratégicos, onde você que é um empresário que quer desenvolver, quer crescer de maneira estruturada e está num ambiente rico de pessoas e conhecimento, esse é o ambiente certo para você. Então, obrigado e até a próxima.